Multiplique o potencial de Deus que existe em você. Existe um potencial de Deus para ser expandido na sua vida. Eu quero dizer que o que você viveu até aqui é só um fragmento do tanto que Deus ainda tem para realizar através de você e dentro de você. Mas o que impede isso, pastor, somos nós mesmos. O que impede isso é a nossa visão, que às vezes está limitada, que se limita, sabe, por palavras, se limita por recursos. E a gente acha, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir tocar ali, eu nunca vou conseguir alcançar isso, eu nunca vou conseguir vivenciar isso. E a gente está nessa série de mensagens nesse mês de novembro, cujo tema é multiplique o potencial que Deus lhe deu. E eu quero declarar que você vai voar alto. Não, você não me ouviu, eu quero dizer que você vai voar alto. E não é um jargão de um pastor emocionado, é uma palavra profética que está saindo desse altar. Você vai voar alto, você vai experimentar de coisas sobrenaturais em Deus. Deus vai te envolver esse mês de uma maneira tão grande, de uma forma tão profunda, que você vai se ver envolvido nos mistérios de Deus. Você vai se ver abraçado com a causa de Deus. Essa manhã eu me vi envolvido por aquilo que Deus decidiu fazer na minha vida. E quando eu estava ali, era um congresso de jovens hoje pela manhã, e eles decidiram fazer um púlpito diferente. Fizeram um octógono, colocaram luva nas minhas mãos, uma capa de lutador, e falou: pastor, entra como se fosse um lutador. Satanás está lá no ringue. Eu falei: tá nada, se tiver eu atropelo ele, irmão. Eu falei: não fica perto de mim não, botou a luva, eu vou te arrebentar. Irmão, quando eu entrei naquele ringue, naquele octógono, eu preguei dentro de uma jaula. Eu falei: que coisa doida. E por que vão fazer isso com um cara doido, botar dentro de um octógono para pregar? Eu me vi, sabe, dentro daquilo que Deus me chamou para ser, fazer e realizar. E quando você está dentro daquilo que Deus chamou para ser, fazer e realizar, você é a pessoa mais feliz do mundo. Não tem nada que te digam, não tem nada, sabe, que te limite. Sabe por quê? Porque você entendeu, foi para isso que eu nasci. E eu quero declarar em nome de Jesus que o potencial de Deus na tua vida será multiplicado, porque você vai descobrir para que você veio essa terra, para que você nasceu. Hoje é seu aniversário, Sérgio, e você descubra o porquê você está aqui, por que Deus te criou. E nesse dia, sabe, você veio ao mundo porque Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para mim, Deus tem um plano para você, Cassiano. Por isso que você está aqui nessa noite. Ah, não, eu estou aqui porque eu decidi vir. É verdade, mas se não fosse o Espírito de Deus para te trazer, você aqui não chegaria. Você está aqui porque você foi trazido pelo poder de Deus nessa noite, e Ele te trouxe aqui para te impulsionar para o propósito que Ele tem na tua vida. Você me ouve, sim ou não? E eu quero falar hoje sobre fidelidade. Pastor, mas o que tem a ver fidelidade com multiplicar o potencial, o talento que Deus me deu? A primeira coisa que eu queria dizer para você é que quando a gente fala de fidelidade, a gente tem diversas definições dessa palavra. O que é fidelidade? Vai ter gente que vai dizer: pastor, fidelidade é dedicação, fidelidade é ser confiável, fidelidade é ser verdadeiro, fidelidade é ser leal, é ser estável, é ser obediente, é ser constante. Eu não sei o que para você é fidelidade, mas existe uma palavra relacionada à fidelidade que a gente deixa ela passar desapercebido. Há uma definição tão importante para fidelidade e que a gente não atentou para ela. Você conhece o texto, você já leu, releu, já ouviu mensagens,
Talvez alguns que estejam aqui, você já até falou para alguém dessa mensagem, mas você não se atentou naquilo que Jesus estava falando. E olha o que diz. Essa definição chama-se multiplicação. Pastor, o senhor está muito doido. O que tem a ver fidelidade com multiplicação? O senhor está arrancando palavra de onde não existe? Não, está na Bíblia. É que a gente não observou quando a gente leu. A gente deixou passar batido. Eu queria que você abrisse tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 25. E eu preguei de manhã, estou com vontade de pregar agora de novo. E se tiver culto de madrugada, eu prego de novo. Se tiver vigília, eu prego de novo, irmão. Que agora eu estou com 50, 5.0 turbinado, irmão. Power, Prime, Optimum, Mega, tudo. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Jesus vai contar uma parábola. A gente já ouviu diversas vezes a parábola dos talentos. E Jesus começa a história dizendo assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Guarde isso. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. Observe, ele dá para um 5, ele dá para outro 2 e para outro ele dá 1. Mas o texto diz que ele dá para o que tem 5 porque ele tinha capacidade de ter 5. Ele dá para o que tem 2 porque ele tinha capacidade para 2. Mas aquele que tinha 1, ele dá porque ele tinha capacidade para 1. Guarde isso. Para um 5, para outro 2, para outro 1. Versículo 16 e 17 diz: o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1 saiu, abrindo uma cova, escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olhe para o seu vizinho e diz assim: vai chegar o dia do ajuste de contas. Está chegando. Vai chegar. Então, aproximando-se do que recebera 5 talentos, ele entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que eu ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Você observa que esse Senhor, ele não vai dizer servo bom negociador. Não, ele só vai dizer servo bom, fiel. Por isso que multiplicar o potencial que Deus nos deu está ligado à nossa fidelidade. Porque a nossa fidelidade é igual à multiplicação. Deixa eu lhe perguntar, será que você tem sido fiel com aquilo que Ele tem confiado nas tuas mãos? Seja 5, seja 2, seja 1. Cada um segundo a sua capacidade. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens
outros 2 que ganhei. Disse o Senhor, semelhante ao primeiro: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeaste e que ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabes que eu ceifo onde não semeio e ajunto onde eu não espalhei? Cumpria, portanto, que eu entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, colocasse na caixinha do Nubank. Você riu porque você botou lá. E ao voltar eu receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem lhe se dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem vai ser tirado. E o servo inútil lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Eu sei que você já ouviu esse texto, essa parábola diversas vezes. E esse texto vai fazer um paralelo do Senhor Jesus. Ele é esse Senhor que se ausenta do país, mas Ele vai voltar. Esse amém diz que você não quer que Ele volte. Esse Senhor que representa Jesus, Ele se ausentou, mas Ele vai voltar. E quando Ele voltar, vai ser o tempo do ajuste de contas. Com um servo que recebeu 5, que recebeu 2 e que recebeu 1. Mas Deus é justo. Escuta, eu não vou entrar no assunto político, não cabe. Mas dentro do socialismo, se o Adrian recebeu 5, o Emanuel também tem que receber 5, e o Daniel tem que receber 5. Mas a Bíblia diz que um, pela sua capacidade, recebeu 5. Outro tinha capacidade para 2 e recebeu 2. E o outro, ele tinha capacidade para 1 e recebeu 1. O nosso grande problema é que às vezes a gente quer acessar o que o outro tem, mas a gente esquece que esse outro, ele tem capacidade para pegar 5 e multiplicar esses 5. O que recebeu 2 tem capacidade para pegar 2 e multiplicar. Mas geralmente, aquele que recebe 1, em vez dele multiplicar, ele esconde os talentos. E eu quero dizer que essa casa é casa de gente que multiplica talentos e dons. Porque no dia que o Senhor voltar, a gente vai falar aqui: Senhor, o Senhor me deu 1, eu multipliquei esse 1, e tem aqui 2 talentos que eu multipliquei. E a gente vai ouvir: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, agora chegou a hora da abundância, do transbordo, eu vou te colocar sobre o muito. Eu não sei que quantidade de talento você recebeu, mas essa história fala de um bem confiado, e esse bem é dinheiro. Mas a minha versão, talvez outras versões vão falar dinheiro, mas a minha fala de talento. E a maioria das traduções na Bíblia vai usar esse termo chamado talento. Mas o que era o talento? Talento é uma medida de peso, muito usada para 2 metais, prata e ouro. E essa história diz que um recebe uma bolsa com 5 talentos, outro com 2 e outro com 1. Um talento equivalia a 34 quilos, só a nível de informação. Pensa 34 quilos de prata.
Segundo alguns especialistas, isso estima que um talento tenha o valor aproximado de 18 mil reais. Trazendo para os dias de hoje. Pastor, é valor exato? Não, aproximado. Um recebe 18 mil, o outro recebe, você faz as contas, que eu não sou bom de matemática, 2 vezes 18, e o outro recebe 5 vezes 18. Aí você olha e diz, esse cara que recebeu 5, uau, que mitidão. Não! Capacidade. A quanto mais é dado, se você recebeu 1, não enterre, multiplique. Se você recebeu 2, não enterre, multiplique. Se você recebeu 5, não enterre, multiplique os 5. A resposta daquele senhor para o servo que recebeu 5 foi: servo bom. Você percebe que ele não fala outro adjetivo? Ele não fala, olha, você foi um bom administrador. Ele não fala, olha, você é bom de negociação. Ele não falou assim, você deve ter bons relacionamentos. Não, só diz servo bom e fiel, porque fidelidade é igual a multiplicação. Pastor, então se fidelidade é igual a multiplicação, eu estou fazendo conta aqui e eu estou enterrando o meu talento. Mas Deus é um Deus tão misericordioso que você tem tempo de mudar essa história hoje. Eu falei domingo passado que Deus me confiou 1 talento ou 2. Ele me deu acorde debaixo da ponta dos meus dedos e falou, use esses acordes. Me deu um talento para pegar o violão e tocar. E sabe o que eu descobri? Eu nunca quis dar aula. A Cristiane sempre me empurrou. Falou, amor, você tem que dar aula, você é um bom professor. Eu falei, não, eu não gosto de dar aula. Ela falou, amor, você precisa dar aula da Bíblia. Eu falei, não, eu não gosto de dar aula. E sabe o que eu descobri na jornada? Que Deus me deu um talento para me ensinar pessoas. Eu estava lá em Minas Gerais. Eu estava ensinando, o meu pastor falou assim, Júnior, a gente precisa formar novos pastores. E a gente vai fazer um seminário teológico da nossa igreja. E eu queria que você se responsabilizasse por isso. Você vai ser um dos professores, você vai escolher os outros professores, mas eu vou deixar toda essa responsabilidade nas tuas mãos. E durante um período a gente esteve lecionando. E eu fiquei muito preocupado, com muito medo, porque quando me dão uma responsabilidade, Cristiane me conhece melhor do que qualquer outro que esteja aqui. Quando me dão uma responsabilidade, eu entendo que eu preciso entregar o melhor. Se você me deu algo, eu preciso te entregar melhor do que você me deu. E eu fui para casa e comecei a pegar meus livros, minhas apostilas do tempo que eu estudei, isso já faz bastante tempo. E comecei a reler e comecei a ouvir algumas coisas. Falei, caramba, que desafio! Quanto tempo que eu estudei teologia. E quando eu estudei, eu não gostei de algumas coisas. E agora eu tenho que ensinar isso. E eu falei, Deus, me dá a tua graça. Me ajuda a fazer isso. E a única coisa que eu ouvi de Deus foi, sabe o quê? A minha graça te basta. Eu falei, já entendi. O Senhor já colocou dentro de mim. Eu tenho que agora multiplicar. E comecei a dar aula. A primeira aula eu achei que foi um desastre. A segunda aula eu pensei que foi pior do que a primeira. A terceira aula eu já estava quase pedindo ao meu pastor para desistir. E eu estava quase jogando a toalha. Até que eu entendi que Deus me chamou para aquilo. E aí eu estava lá em Manhuaçu. Era um culto onde estavam todas as igrejas reunidas. E um dos alunos, uma moça, uma aluna de lá do Espírito Santo, ela falou assim, pastor, posso ter um minuto com o senhor? Eu falei, claro que sim. Ela
Falou, pastor, o senhor não tem noção de quanto aquela primeira aula abençoou a minha vida. Pastor, aquela aula está aqui ainda. Que aula que abençoou meu coração. Foi a aula que eu achei que eu fui uma desgraça. Sabe por quê? Porque quando você pega o que você tem e você sai para multiplicar, escuta, Deus opera, sabe, em coisas simples. Deus não opera nas coisas, Deus só faz, não, Ele faz coisas grandes e também as simples. E Ele pegou uma simples aula pela uma plataforma do Zoom. Talvez você diga, pastor, só deve ter um estúdio lá na sua casa. Eu vou te contar como é que é meu estúdio. Eu estava sentado na minha cama, eu peguei a tábua de passar da Cristiane, e eu peguei algumas caixas para colocar o meu celular, porque nem tripé eu tinha, para eu dar aula. Eu não podia me mexer, porque senão o celular ia balançar, ia cair. Meu estúdio, para mim dar minha primeira aula de teologia na minha casa. E que alguém lá no Espírito Santo foi abençoado pela palavra. Eu quero dizer para pastor, mas eu não sei dar aula de teologia. E quem disse que você é professor de teologia? Você pode ser um bom negociador. Você pode ser um bom pedreiro. Você pode ser uma boa doméstica, você pode ser um bom advogado, você pode ser um bom confeiteiro, você pode ser um bom cozinheiro, você pode ser uma boa cabeleireira, você pode ser um bom comunicador, você pode ser, sabe, o diretor de uma grande empresa, você pode ser aquilo que Deus te chamou para ser, e você vai ser exatamente, sabe, aquilo que Deus te chamou, e você vai multiplicar e dividir. E quando a gente faz isso, sabe o que acontece? Pessoas são abençoadas através da nossa vida. E eu quero dizer que lá fora tem muita gente precisando ser abençoada através da sua vida, Bárbara. Tem muita gente, Jorge, que precisa ser abençoada através da sua vida. Você é um cara que Deus me fez te amar de graça, mano. Sabe, tem muita gente que precisa ser abençoado lá dentro daquele hospital através da sua vida. Basta você abrir os teus olhos e ver. Deus me colocou nesse hospital de mulher com um propósito. E no final do mês, eu não sei se é o início, depois tu me fala em off para mim saber aonde eu vou ter recurso. Você ainda tem dinheiro. Quando você entende, Deus me colocou nessa empresa para eu multiplicar a mensagem do Evangelho. E você multiplica a mensagem não é pregando, você prega com a tua vida. Você prega enquanto você anda, você está pregando enquanto você está trabalhando, você está pregando enquanto você está se relacionando com as pessoas, você está pregando o Evangelho, irmão. Você está multiplicando talentos. Na minha empresa todo mundo tem o costume de pegar uma caneta e levar para casa, e acho que é a coisa mais normal. Por que você não pega, Adria? Eu não pego porque não é meu. E eu só quero o que é meu. E o que é meu tem a bênção de Deus. Mas todo mundo faz, Adria. É verdade. Mas Deus me fez um ser único, a começar das minhas digitais. Eu não sou todo mundo. Eu respeito você, mas eu não preciso disso. Escuta. O mundo está precisando de gente assim. O mundo não está precisando de um homem de terno e gravata, uma mulher com uma saia comprida e um coque, com todo respeito à turma que se veste assim. Mas o mundo está precisando ouvir a mensagem do Evangelho através da leitura do seu comportamento, aonde você está. O que você faz? O que você fala é a última coisa. O mundo está olhando para mim e para você. E sabe o que o mundo espera ver? Espera ver Cristo na sua vida. Quando você está lá no campeonato e você está com tua pistola, o mundo quer ver Cristo dentro de você. Quando você está dentro do quartel, vocês dois estão dentro do quartel, o mundo quer ver Cristo dentro de vocês. Isso é multiplicar talento, Salim. Porque quando a gente fala de multiplicar talento, Bim,
A gente acha que é cantar, tocar e pregar. Não! Se você não tem talento para tocar, deixe eles tocarem. Se você não tem talento para cantar, deixe quem tem cantar. Se você não tem o chamado para pregar, deixe que outro vai pregar. Mas você pode pregar com a sua vida. Você pode pregar com aquilo que Deus te chamou para ser e fazer. Agora escuta, aquele Senhor quando volta, Ele relaciona fidelidade diretamente a sabe o quê? Multiplicar. A sua loja, a loja que Deus deu para vocês, é para vocês multiplicarem. É para que cada cliente que acesse aquela loja seja uma alma que vai ouvir da mensagem do Evangelho através da vida de vocês. É um privilégio que Deus nos deu. Os anjos queriam fazer isso, mas Deus confiou a você, Éder. Deus confiou a você, Cristiane. Deus confiou a você, Fabiano. Quando você está dentro daquele submarino, quando tem uma tropa para você comandar, você precisa ser Cristo naquele lugar para manifestar a glória de Jesus. Escuta, ao que recebe 5, ao que recebe 2, eles ouvem servo bom e fiel. Mas o que recebe 1, olha o que ele diz, vamos lá no texto, versículo de número 26. Respondeu 24, chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifa onde não semeias e ajunta onde não espalha, receoso, escondi na terra o teu talento, e aqui tens o que é teu. Olhe para mim, essa noite é noite da gente abrir a terra e tirar o talento que a gente enterrou e começar um tempo de multiplicar isso. Eu vou repetir para você, hoje é noite da gente abrir a terra onde você enterrou o teu talento, e você vai pegar esse talento e você vai colocar ele de novo em atividade, e você vai começar a ver o reino de Deus e o nome do Senhor sendo glorificado através da sua vida. Eu posso ouvir um amém seu, querido? O verso 26 diz assim: respondeu porém o Senhor: servo mau e negligente, você sabe que eu ceifo onde eu não semeio e ajunto onde eu não espalho. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E aí ele fala no verso 28, tirai, pois, o talento, e dai ao que tem. Dá para quem? Sabe por quê? Ah, Deus é injusto. Não, aqui está falando de Deus, não está falando do pastor, não. Não, injustiça isso. O que tinha 1, ainda vai ser tirado, e vai dar para o que tinha 10, sabe por quê? Porque aquele que tinha 10, ele não tinha nada para ele. Ele multiplicava e ele entregava para o Senhor. Você quer ver um mecanismo de multiplicação acontecer na sua vida? Tudo que Deus te der, diga: Deus, o que o Senhor me deu é para a tua glória. Se eu toco o violão é para a glória de Deus. Se eu prego a palavra é para a glória de Deus. Se eu dirijo Uber é para a glória de Deus. Se eu monto móveis é para a glória de Deus. Se eu faço cabelo é para a glória de Deus. Se eu sou um militar é para a glória de Deus. Se eu sou um confeiteiro é para a glória de Deus. Se eu sou uma cozinheira é para a glória de Deus. Se Deus me colocou numa empresa é para a glória dele. Se Deus me confiou algo, eu vou fazer isso para a glória de Deus. E entenda, quando você vive para a glória de Deus, a glória de Deus é liberada, pessoas são salvas e você é recompensado por isso. Eu e Cristiane, quando casamos, eu falei algumas vezes aqui que a gente só tinha amor e continuamos tendo amor, graças a Deus. E na época era só amor, ela colocou uma porção de currículo. Ela era formada em química, é formada em química. E ela estava procurando uma vaga dentro de uma indústria farmacêutica. Ela falou: amor, eu quero trabalhar numa indústria farmacêutica. Eu falei: amém. Botou diversos currículos. E eu botei currículo em tudo que é lugar que você imaginar. E a gente novinho de casado, eu falei: tá apertado. E o único lugar que ela conseguiu um trabalho foi numa farmácia de manipulação próxima à casa onde a gente morava.
Essa farmácia de manipulação, ela propôs para a Cristiane que ela recebesse 1/4 do piso salarial que ela tinha como receber como profissional. Ela falou: ai, amor, é tão pouco. Eu estudei para receber um salário inteiro, vou receber 1/4. Mas eu vou porque Deus vai nos honrar. Eu falei: vai sim, meu amor, vai dar tudo certo. Ela trabalhou o primeiro dia, foi humilhada. Trabalhou o segundo dia, foi mais humilhada do que o primeiro. No terceiro dia, quando deu meio-dia, a mulher decidiu dar o golpe final. Falar: vai embora e sai daqui, a gente não vai te pagar nada. E se tu quiser, procura ter algum direito que você tenha, que você não tem direito nenhum. E a santinha chegou em casa, irmão. Pegou uma florzinha murcha, toda tristinha. Falou: amor, me mandaram embora. Eu falei: te pagaram alguma coisa para a gente poder ir no mercado? Ela falou: não, a mulher me mandou embora, escorraçou. Eu falei: eu vou lá, o brigão aqui, ó. Eu vou lá, vou quebrar aquela farmácia. Ah, que vergonha, irmão, que vergonha. Ela falou: não, amor, Deus nunca deixou faltar e não vai deixar faltar nada. Vamos confiar no Senhor. Eu falei: mas a gente está sem nada para comer, ninguém me chama para trabalhar. Esse trabalho, a porta fechou. Ela falou: então vamos para a igreja. Eu falei: eu não quero ir para a igreja não, Cristiane. Ir para a igreja, tudo... A gente está numa pindaíba braba aqui, você quer ir para a igreja? A menina era crente, irmão. E saiu os dois, o revoltado e a crente ferida. E saímos pela rua: vamos procurar uma igreja. Eu falei: tem uma igreja ali. Chegamos lá, a porta fechada. Tem uma outra igreja ali, a porta fechada. Eu lembrei, hoje é quarta-feira. Tem a igreja do pastor, que é longe, é outra cidade. Eu sei que tem culto lá. Falei: topa aí andando? Ela falou: vamos, meu amor, com você eu vou a qualquer lugar. Eu falei: aleluia, oh glória, pelo menos isso, Jesus. E vamos andando. Quando cheguei lá, quem iria pregar e quem hoje é o meu pastor, apóstolo André: ô Júnior, quanto tempo que eu não te vejo, como está seu pai, sua mãe? Eu falei: está tudo bem. Você veio para o culto? Eu falei: vim. Eu vou pregar uma mensagem, no final você pode fazer uma música. Eu falei: se o senhor me permitir. Ele falou: é claro. Eu não lembro até hoje da mensagem. Eu sei que quando ele terminou a mensagem, ele falou: eu vou chamar o Júnior para fazer uma canção. Era 9:30 da noite. Eu e Cristiane subimos no altar, eu peguei o violão. E a gente foi, chamou o que Deus nos confiou. Lembra que eu falei que Ele me deu... Ele colocou acorde na ponta dos meus dedos. Ele colocou uma voz para ela cantar. E é o nosso talento, quando a gente multiplica ele, a bênção de Deus começa a alcançar a nossa vida. Aquela noite a gente começou a cantar, a igreja começou, sabe, a adorar a Deus. Irmão, foi um mover de Deus tão grande que aquele culto que era para terminar depois daquela música, foi terminar meia-noite. Quando deu 10:30, o pastor da igreja pegou o microfone e falou: irmãos, eu sei que tem gente que tem que pegar o ônibus, vai para longe, mas a gente vai continuar adorando a Deus. E ninguém foi embora, aquele culto que não acabava nunca. Um pastor da igreja começou a correr em volta da igreja, e ele corria, e a gente cantava, e ele correndo igual um desesperado. E eu olhei para Cristiane e comecei a rir, que eu não aguentei, irmão. O pastor corredor, e ele correndo, e corria em volta da igreja, e o homem todo suado, correndo. Eu falei: Deus, está acontecendo alguma coisa aqui. Quando acabou meia-noite, desliguei o violão, o pastor correndo. Eu falei: ele não vai parar. Ele chegou no altar e pum, caiu. Eu não sei se ele desmaiou, foi arrebatado no espírito. Eu sei que o homem estava esborrachado. 00:30 ele levantou. Meu pastor já não estava mais lá, já tinha ido embora. A gente não tinha nem um centavo para voltar para casa de ônibus. Eu falei: ô pastorzão, o que rolou aí, varão? A maratona foi boa. Ele: cara, tinha um anjo, e ele fazia assim para mim, eu fui correndo atrás dele, só que o anjo corria mais do que eu. Eu falei: e aí, tu pegou ele? Ele: não. No final eu fui tocado de alguma maneira, caí, nem lembro mais de nada. Eu falei: e o anjo? Não sei, cara.
Irmão, a gente saiu dali aquela noite com uma paz. A gente não tinha nada para comer em casa no outro dia, mas o coração com uma paz, porque a gente multiplicou o talento. No outro dia de manhã, a gente acorda e o correio chama. Quem lembra que uma carta que recebia chamado telegrama? Levanta a mão, por favor. Levanta a mão. Telegrama. Não fica com vergonha, não. Deus está te vendo. Deus conhece seu coração, irmão. Ficar com a mão abaixada vai te dar piolho. Levanta a mão. Vai fazer um exame de sangue, irmão. Os homens, vai lá no médico da próstata, faz o exame direitinho. Novembro azul. Chegou o telegrama. Telegrama é o que, pastora? Aqui antes. A Rayan perguntou o que é telegrama. Depois o teu pai vai te explicar. Os primórdios da humanidade se usava isso. Cristiane abriu o telegrama. Senhora Cristiane Paulo de Lima Messor, compareça. E aí estava lá o endereço. Uma entrevista de emprego. Um currículo que ela tinha colocado há 2 anos atrás. Exatamente no dia seguinte que a gente multiplicou o talento, chegou o telegrama. Ela falou, e amor, e agora? Eu juntei as moedas, falei, ó, é no centro do Rio. Você vai pegar o trem. Quando não tiver mais lugar para o trem andar, tu salta. Chegou na Central do Brasil. Ela, ai amor, nunca andei. Eu falei, se vira, mas é a porta de emprego, mulher. Você vai procurar uma banca de jornal, porque todo jornaleiro, eles conhecem a rota de tudo que é lugar. Você vai perguntar para o cara da banca de jornal, moço, está aqui o endereço Catumbi, essa rua aqui, como eu chego lá? Só vai, meu amor. Ela, tá bom. Só que quando ela entra no trem, senta do lado dela uma senhora. E a Cristiane é boa de conversa. O segundo talento dela é conversar. Você está rindo porque você já conversou com ela. Ah, irmão, e como gosta do negócio, né, meu bem? É verdade, eu sei disso. E hoje à noite tem mais conversa em casa, aleluia. Sentou uma moça do lado dela. Ela falou assim, olha, eu recebi um telegrama hoje. Eu estou indo para uma entrevista de emprego. A moça falou assim, parabéns, tomara que dê tudo certo. Ela falou, é no Catumbi. Aí a mulher falou, eu estou indo para lá. A mulher falou assim, qual é o endereço? E o nome da empresa? Ela falou o endereço e o nome da empresa. Qual é o nome da empresa? Millerot. É uma empresa francesa, uma multinacional, estava aqui no Brasil. Ela falou, eu trabalho na Millerot. Aí a Cristiane, ai, que bom. Posso com a senhora? Ela falou, como é seu nome? Ela falou, eu sou a Cristiane. A mulher falou, fui eu que te mandei o telegrama. Sou eu que vou fazer a entrevista. Pastor, o senhor está mentindo. O problema é teu se tu não acredita, irmão. Eu vou ficar gastando português aqui para te convencer nada. Porque tem gente que fica olhando, né? É pastor mentiroso, né? Pastor contador de história. Pastor Forrest Gump. Pastor pescador. Nunca fui pescar, irmão. Escuta, a Cristiane estava andando do lado da entrevistadora. Ela me ligou de lá da empresa. Falou assim, amor, ora, porque vai ter uma avaliação. E já tem muito tempo que eu não estudo. Eu estou com medo. Eu falei, amor, vai dar tudo certo. Fica firme. Deram a prova, ela tirou, fez a prova. Saiu o resultado, tinha 2 vagas. Ela ficou em segundo lugar. Começou a trabalhar. Ela não tinha um nível superior. Ela tinha um nível técnico. Só que ela trabalhava no setor de controle de qualidade. E todo mundo que trabalhava ali tinha nível superior. Exceto, ela não tinha nível superior, mas ela tinha talento.
Olha para o seu vizinho e diz assim: você pode não ter o que os homens pedem, mas você tem talento que Deus te deu. Você pode não ter o perfil do mundo, mas você tem o talento que Deus confiou para você. Você pode não ter uma porção de atribuições, mas se você tem o talento que Deus te deu, basta, é suficiente. Passou algum tempo, a Cristiane começou a fazer um culto, uma célula dentro do trabalho. E uma das meninas se converteu, e quando converteu, ela confessou o pecado. Ela falou: Cris, eu preciso confessar um negócio para você. Lembra quando a gente entrou aqui na empresa e estava disputando aquela vaga? A Cristiane falou: lembro. Você tirou em primeiro, eu tirei em segundo. Ela falou: então, eu conheci alguém que trabalhava aqui, e essa pessoa me deu o gabarito. Só por isso que eu tirei em primeiro, porque na verdade quem ia tirar em primeiro lugar era você. Mas Deus é tão fiel que Jesus usou a Cristiane. A Cristiane saiu daquela empresa tem muitos anos, mas aquela moça foi salva por causa de quem tem talento e estava no lugar multiplicando seu talento. Deus te colocou em um lugar para você multiplicar o talento que Deus te deu. E eu quero encerrar lendo para você duas coisas que aquele Senhor, Ele vai dizer para aquele servo. No verso de número 28, perdão, verso de número 24 e 25. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu, porém, servo mau e negligente. Esse negligente aqui é preguiçoso. Eu quero encerrar falando de duas coisas. O preguiçoso no original é um termo grego que eu não vou ousar aqui pronunciar porque eu vou errar. Mas está aqui na tela. Vai chegar aí na tela. Pronto, aí. Significa atrasar, lento, devagar, indolente. Eu quero dizer que hoje é dia da gente remover da nossa vida tudo que é devagar, tudo que é lento. É dia da gente remover todo atraso da nossa vida. Sabe aquela situação que você entende: isso aqui me atrasa, isso aqui impede a bênção de Deus se revelar e manifestar na minha vida. Hoje é dia de você dizer: eu vou remover o atraso, eu vou remover a lentidão, eu vou remover aquilo que é devagar. O Senhor fala duas palavras: servo preguiçoso e mau. Mau aqui é um outro termo grego que diz aquele que possui uma falha séria e se torna consequentemente inútil. Eu quero declarar que hoje a gente vai tirar da nossa vida duas coisas. Primeiro, o atraso, a lentidão. E a gente vai tirar tudo que torna a gente devagar, a gente não consegue acompanhar o tempo. Escuta, tem uma nuvem que está se movendo e a gente precisa acompanhar o mover da nuvem. Tem uma onda que está, se formando, e eu tenho que descer essa onda. Eu não posso perder as oportunidades. Segundo lugar, a gente vai remover, tudo que é falha na nossa vida, que nos torna inúteis. Tudo na tua vida que é inútil, a gente vai remover hoje. E a gente vai declarar: eu vou sair daqui para ser conhecido como alguém fiel, para ser conhecido como alguém que multiplica. Deus te deu um talento, multiplique. Estou vendo a Lívia lá atrás. Lívia, você dança muito bem, multiplica o teu talento. Dance para Jesus. Eu abraço muito bem, abrace e multiplique o talento. Eu falo muito bem, então fale com as pessoas e multiplique o talento. Eu sou bem organizado, então multiplique o teu talento, seja alguém organizado.
Ah, eu sou um bom comunicador. Multiplique o teu talento comunicando. Mas saia daqui e remova todo atraso da sua vida em nome de Jesus. Eu queria que você ficasse em